Mas, enfim, 12 dias de clamor. Quinto, vocês clamam pelo mês? Maio. O Giovanni faz aniversário em maio. É um mês especial, maio. Mas eu vim falar aqui com vocês, Deus colocou no meu coração uma palavra no final do ano. E a ordem que Ele me deu a respeito dessa palavra foi que todos saibam, que todos compreendam. E quando você, eu até perguntei, tem tema, né? Quando você me convidou, eu falei, puxa, é essa. Tomara que não tenha tema. Porque se tem, a gente tem que mudar. Mas o Senhor confirmou que seria essa. E se eu pudesse dar um nome a uma pregação, que não é uma coisa que eu sou muito boa nisso, mas essa pregação chamaria-se No Colo do Pai. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30 e 31. Opa! Glória a Deus, gosto disso. Então, vou ler aqui para a gente acompanhar junto, né? O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levantou como um homem levanta o seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegastes a este lugar. A minha versão é um pouco mais simples, e o versículo 31 diz assim: e o Senhor te carregou no colo, por todo o deserto, até que chegastes aqui. E é sobre esse colo. Quando a gente fala de deserto, né, parece uma palavra tão pesada, tão difícil. E eu gostaria da ajuda de vocês. Vamos lá? Vocês me ajudam? Quando a gente fala de deserto, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Calor. Ufa, calor faz parte. Que mais? Opa. Sede. Sede, muita sede. Que mais? Bora lá. Areia. Vazio. Que mais? Oi? Fome, deserto, solidão. Palavras fortes, né? A gente pensar no deserto, a gente pensa em vazio, solidão, escassez, fome, sede, né? Eu estive no deserto do Saara e eu vou dizer para vocês que a coisa que mais me impressionou no deserto foi ele ser monocromático. Tudo era marrom. O chão, a avenida era marrom, as plantas eram marrons, as pessoas eram marrons, porque combina com... As roupas acabam sendo marrons, as árvores, tudo. Não havia carro colorido, os carros que eram brancos, como a poeira é muito forte, eles eram marrons. E aquilo me chamou a atenção, que eu falei, não tem cor. Quando a gente está no deserto, parece que nada tem cor. Quando a gente está no deserto, parece que é um silêncio tão profundo que ninguém consegue te ouvir. O deserto é um lugar que traz a ideia de que quem está passando pelo deserto está num período de privação, de escassez, de sede, de fome, de tudo aquilo que é agoniante, angustiante. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre uma outra perspectiva a respeito do deserto. Porque a palavra de Deus nos revela uma outra visão a respeito do deserto. Foi no deserto que o Senhor carregou o seu povo no colo, como um pai carrega um filho. Quem é pai aqui sabe como é. Você vê uma poça, agora nesse tempo de chuva, né? Você vê uma poça grande de água, a primeira coisa que você faz é fazer o quê? Pega o filho no colo e fala, vem. O pai molha a calça até o joelho, mas o filho chega do outro lado sequinho. É sobre esse pai. É sobre esse pai que não nos deixa no deserto. É sobre esse pai que o Senhor trabalhou no meu coração. É sobre mudarmos a nossa visão. O deserto é um lugar de cuidado e não um lugar de abandono. Quando nós conseguimos ter a visão certa sobre o deserto, a gente entende
que o deserto não é o lugar onde o Senhor nos abandona, mas é onde Ele cuida. Moisés saiu lá do Egito, chegou num lugar onde ele não tinha saída. Para onde ele ia? Atrás, Faraó, na frente o mar, e o Senhor abriu o mar para ele passar. Isso é cuidado de Deus, né? O povo no deserto teve fome, e o Senhor mandou o quê? Maná. O povo teve sede, e o Senhor fez o quê? Água da rocha. Eles estavam no deserto. Jesus foi levado ao deserto, e ali ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E quando ele já estava frágil, Satanás achou, agora virou presa fácil. Mas pela palavra de Deus, pelo cuidado do Senhor, ele foi alimentado por anjos. Ele resistiu à tentação, e após a resistência os anjos vieram e o alimentaram. Então deserto não é provação, é cuidado de Deus. A gente precisa mudar um pouco essa nossa visão, né? Quando falamos que estou passando no deserto, tudo de ruim vem. Mas não é sobre deserto, é sobre Deus. O problema não é o deserto. O problema é como nós vemos Deus em meio ao deserto. Para pensar. Talvez você esteja hoje vivendo um deserto. Talvez você tenha passado há pouco tempo por um deserto. Talvez você esteja aflito porque há um deserto iminente à sua frente. Quem é Deus para você nesse deserto? O que você acha que Ele pode fazer? No deserto, Deus se mostra como Pai. Deus se mostra como cuidador. Deus se mostra amoroso, compassivo. Deus se mostra para nós no meio do deserto de uma maneira que nós não estamos acostumados a lidar. Porque vamos lá, quem já viveu milagre aqui? Glória a Deus. Quando a gente vive milagre, a gente experimenta uma coisa que é maravilhosa. Mas a gente experimenta o poder de Deus. Quando a gente está numa situação onde precisamos que um milagre aconteça, a intervenção do Senhor que nós pedimos é uma intervenção poderosa, que transforma aquela situação. É uma intervenção de poder, e é muito bom. Eu já vivi vários milagres. O Wagner e a Sueli estavam comigo em alguns. Alguns grandes, alguns naturais, alguns mais, né, mais milagres. Mas eu nunca tinha experimentado o deserto. O Senhor já tinha respondido orações minhas de maneira rápida, que até me assustava às vezes. O Senhor já tinha concedido bênçãos que eu falava só o Senhor. Ele falava, só eu, então tá, toma. Se sou só eu, então toma. Mas nunca tinha enfrentado um deserto. Mas é no deserto que eu posso dizer que eu conheci melhor o meu Senhor. Foi no deserto que eu posso falar assim como Jó falou. Eu acho que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, não de andar contigo, mas de ser carregada pelo Senhor. O deserto é um lugar poderoso. O deserto é um lugar que nos transforma. O deserto é um lugar que traz para nós situações muito difíceis mesmo. Mas é um lugar onde você tem que se posicionar. Eu vou tomar a posição de confiar, pastor. É a posição que nós temos que tomar. Eu falei, meus filhos estão aqui, eles ouviram muito. Durante alguns meses eu falei, eu conheci a boa e perfeita vontade de Deus. Estou lutando contra a agradável vontade de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus na nossa vida é agradável. Mas se eu entendo que ela é boa e perfeita, de alguma forma eu tenho que entender que ela é boa e é agradável. Então eu tenho trabalhado isso no meu coração. E o Senhor, como um pai que tem me carregado no colo, tem dito para mim, espera, você vai entender. Então é sobre isso, sobre como você vê o Senhor no meio do seu deserto.
O deserto é o lugar de se posicionar. O deserto é o lugar de nós realmente confiarmos. É aquele lugar onde você fala, está tudo seco, está tudo vazio. É um silêncio que você não consegue preencher com absolutamente nada. Não há conversa entre igreja e pastor, não há conversa entre amigos, nada preenche aquele silêncio. Você olha para um lado, é tudo de uma cor só. Você olha para o outro, nada tem graça. Você perde, não é só a fome, você perde o paladar. Você perde o olfato. Tudo parece ser a mesma coisa. Mas é nessa hora que quando você se posiciona e fala, Senhor, eu estou no meio do deserto. E o Senhor é o Deus em quem eu confio. É o Senhor quem vai me tirar desse deserto. Não adianta eu buscar nada e nem ninguém, é o Senhor. E aí você sente o braço forte de Deus te carregando no colo e dizendo, vem comigo, porque nós temos uma longa caminhada. Nós temos muita coisa ainda para viver juntos. Eu tenho muita coisa para você. Esse lugar aqui não é um lugar para você ficar. É um lugar para você entender quem eu sou. É um lugar para você entender que eu sou teu pai. É um lugar para você entender que sou eu que cuido da tua vida. É um lugar para você entender que sou eu que vou olhar por você enquanto você estiver aqui. Então, se você estiver passando por um deserto, se prostra logo. Confia logo. Não fica lutando contra o deserto. Só entrega seu coração na mão dele. Porque aí você vai sentir o braço forte do Senhor te carregando no colo. Você vai sentir a mão poderosa dele. Eu muitas vezes no meio do deserto chorei, gritei, esperneei. Porque sou humana. E estar no deserto, às vezes é desesperador. Às vezes não, eu acho que na maioria das vezes é desesperador. Mas quando você consegue lembrar que Jesus passou pelo deserto e o Senhor o sustentou. Quando você começa a lembrar de tantas pessoas que passaram pelo deserto e o Senhor o sustentou, e de que o meu Jesus passou pelo deserto e o Senhor o sustentou, quem sou eu para duvidar da sua forte mão me sustentando? E eu me lembro muito bem num dia em que eu senti a primeira vez o colo do Senhor. Foi numa briga que nós dois tivemos. Foi numa discussão que eu tive com Deus, tentando entender o que Ele estava fazendo, tentando entender o deserto que Ele havia me colocado. E quando eu não tinha mais forças, Ele me colocou deitada no seu colo. Me abraçou e disse, filha, não vai te faltar nada. Filha, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu prometi que estaria contigo até o final dos dias e eu estou contigo. Que você possa viver isso. Mas para viver isso a gente realmente precisa entregar nas mãos dele aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Às vezes o Senhor nos coloca num deserto porque no dia a dia nós não percebemos quem Ele é. Eu me acostumei a receber milagres, pastor. Eu me acostumei a dobrar o joelho e falar, Senhor, preciso da tua intervenção. E lá vinha Deus como um bom pai. Eu me acostumei a não me desesperar, porque Deus está ali e Ele vai fazer. Às vezes a gente está numa posição tão confortável. A gente está vendo as coisas assim tão superficiais, que a gente esquece o verdadeiro amor do Senhor. A gente só sabe dizer assim, Jesus me ama, Jesus te ama. Mas quão profundo é esse amor? Quão profundo é o amor de Deus sobre as nossas vidas? É muito mais do que você dizer, eu te amo, Giovanni. Mas antes de eu te amar, Jesus te ama de uma maneira tão especial. É essa profundidade. Eu, como mãe, amo os meus filhos de uma maneira incondicional. Morreria por eles? Com certeza.
por qualquer um dos três, Natália, Giovanni, Bruna, Guilherme, Yasmin, não, senão depois fica tudo com ciúmes lá em casa, né? Você só falou o nome do Giovanni. Não falei o seu, Mateus? Heloísa, filhas de coração. Morreria por eles, morreria. Mas Jesus fez isso de uma maneira sobrenatural. Ele fez isso de uma maneira voluntária. Ele não escolheu por quem ele morreria, ele morreu por mim, por você. Então é um amor. Por mais que eu ame os meus filhos, por mais que eu os queira, por mais que eu faça qualquer sacrifício por eles, não se compara ao amor que Jesus tem por eles. Eu me lembro de um dia estar assistindo The Chosen. Pode assistir The Chosen, pastor? Pode? E eu não queria assistir não, porque ia me trazer memórias e tal, mas um dia eu falei, eu preciso ver esse último, né? E Jesus está com as mulheres fazendo uma ceia. E aí uma das mulheres fala sobre, se não fosse Jesus, eu não teria vivido, e ela conta a passagem que ela viveu. E o ator que representa Jesus reclina a cabeça assim, e cai uma lágrima dele. Gente, pode parecer loucura, mas Jesus estava sentado do meu lado, na minha cama, com a cabeça reclinada no meu ombro, dizendo, eu estou aqui. Não tem sensação melhor do que você saber que por mais que esteja sendo difícil, Jesus está ali. Não tem nada mais gostoso do que isso. Nós estamos aqui numa campanha de 12 dias, não é isso? 12 dias de clamor. Meu marido costumava dizer que clamar é o que? Alguém lembra? Gritar. Toda vez que ele pregava nos 12 dias, ele falava, gente, no final a gente tem que gritar, porque clamar é gritar. Clamar é estar diante do Senhor. E eu fui pesquisar, né? Porque ele falava tanto isso, que clamar era gritar. Falei, deixa eu pesquisar lá o que significa. E aí diz assim, é um grito intenso. O que é clamor? É um grito intenso, uma súplica profunda e sincera, um apelo de todo o coração a Deus. É mais forte do que uma simples oração. Demonstra dependência e fé. Você tem colocado os seus meses na dependência do Senhor? Você tem orado com fé sobre os meses que vêm pela sua frente? Talvez você seja colocado num deserto, porque nós estamos vivendo um período de incertezas. Guerras, rumores de guerras. Não há mais respeito entre pais, entre filhos. Não há mais fé na terra. É o cumprimento da palavra? É. Mas uma dessas situações pode nos levar ao deserto. Talvez você possa passar por um deserto nesses próximos meses, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua relação com os seus filhos, com os seus amigos. Mas eu gostaria muito que ficasse na sua mente o que o Senhor pediu para eu falar para vocês hoje. Quando vocês estiverem no deserto, lembrem-se que o Senhor te carrega no colo, como um pai carregou um filho. O Senhor vai te carregar no colo como um pai carrega o filho, até que você chegue num lugar de descanso. E aí Ele vai te colocar no chão e vai dizer, vai, anda com as tuas próprias pernas, pelo caminho que eu te guiarei. Essa é a palavra do Senhor. Mude a sua visão de deserto. Mude a sua visão sobre Deus. Deus no deserto é aquele pai amoroso que te carrega no colo. Não há prazer em Deus de te ver passar pelo deserto, mas há ensinamento, há carinho, há cuidado, há amor. Que o Senhor traga para vocês o mês de maio sem nenhum deserto. Que vocês passem por ele com gratidão, com alegria, com bênçãos, com testemunhos de vida, com testemunhos de conquistas, com testemunho de sucesso. Mas se vier sobre você o deserto no mês de maio, você se lembre,
Na verdade, o Senhor quer me carregar no colo. É a oportunidade que Deus vai ter de te carregar no colo, assim como Ele carregou o povo, assim como Ele levou o seu povo, do deserto até a terra prometida. Não lhes faltou nada. Assim há de ser com cada um de vocês. Não há de faltar nada. Amém? Que o Senhor seja o centro da sua vida. Que o Senhor seja o centro não só no mês de maio, não só nos meses que já foram, os que virão, mas que Ele seja o centro da sua vida em todas as situações. Eu pedi para os meus filhos prepararem um louvor que tem me colocado na frente de Deus e me feito fazer ele como uma oração. Que Ele seja o centro.